pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Somos o grupo Agrotech. Estamos no sexto termo da manhã da FATEC Surginestimura de Tecnologia da cidade de Pompeia. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante para vocês, sobre o sistema de previsão de doenças do tomate. Antes de assistir esse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Antes de falar sobre o sistema de previsão de doenças do tomate, vamos falar um pouquinho da sua origem. O tomate é originário da região da Cordilheira dos Andes, situada na área que compreende o norte do Chile ao Equador, entre o Oceano Pacífico e os Andes e as Ilhas Galápagos. Da América, foi levado para a Europa, onde era usado como ornamental e era considerado venenoso pelos europeus. A partir do século XIX, ele passou a ser consumido com alimento e se difundiu pelo resto do mundo. No Brasil, a cultura foi introduzida pelos imigrantes italianos na virada do século, iniciando a produção industrial na Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento. O tomateiro se desenvolve bem em regiões de clima temperado, tropical de altitude e subtropical. Por isso, sua produção é realizada em diversas regiões do mundo. A temperatura média no período do cultivo deve ser de 21 graus Celsius. No entanto, a planta tolera uma faixa de 10 a 34 graus Celsius. Se a temperatura noturna for baixa, ao redor de 14 graus, pode ocorrer uma boa produção, mesmo se a diurna for alta. Isso possibilita o plantio em regiões semiáridas, com a vantagem de reduzir a necessidade de controle preventivo de doenças. A pouca luminosidade prolonga a fase vegetativa do tomateiro, retardando a produção. Por outro lado, a alta luminosidade antecipa o início da frutificação. A planta não é afetada significativamente pelo comprimento do dia, produzindo bem tanto em épocas com dias curtos como longos. Assim, o fruto floresce o ano todo. A melhor época do plantio em São Paulo, Centro-Oeste e Minas Gerais são de fevereiro até meados de junho. Agora vamos falar um pouquinho das principais doenças, com foco principal na requeima, que é o nosso tema. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pinta preta, Alternaria solane. Pinta preta. Essa doença afeta toda a parte aérea da planta, a partir das folhas mais velhas e próximas ao solo. Na folha, a doença se caracteriza pela presença de manchas grandes, escuras e circulares. O ataque severo provoca desfolha acentuada e expõe o fruto à queima de sol. Também é comum o aparecimento do cancro no colo, nas hastes e nos frutos. A doença é favorecida por temperatura elevada de 24 a 34 graus Celsius, a umidade e umidade alta. Essas são algumas imagens dos sintomas que causam na planta e no fruto. Não existe cultivares comerciais existentes. Deve-se pulverizar preventivamente com os fungicidas registrados para essa doença. Recomenda-se também incorporar os restos culturais imediatamente após a última colheita e fazer rotação de cultura com gramíneas. A requeima, Phytophthora infestans. A requeima ela causa manchas encharcadas, grandes e escuras nas folhas, nas brotações. Nos frutos, a podridão é dura, de coloração marrom escura. O ataque severo provoca grande desfolha e podridão dos frutos. A doença é favorecida com condições de clima ameno e úmido. Epidemias também podem ocorrer em regiões secas ou épocas relativamente quentes, desde que a temperatura da noite permaneça em torno de 18 a 22 graus, por períodos prolongados e a umidade do ar seja alta, acima de 90%. Esses são alguns sintomas que aparecem na planta e no fruto. Murcha de Fusarium, Fusarium oxpore. Planta com essa doença apresenta murcho das folhas superiores, principalmente nas horas mais quentes do dia.
As folhas mais velhas tornam-se amareladas e muitas vezes observa-se murcha ou amareladas em apenas um lado da planta ou da folha. Os frutos não se desenvolvem, amadurecem ainda pequenos e a produção é reduzida. Ao cortar o caule próximo às raízes, verifica-se necrose no sistema vascular. Temperatura alta, em torno de 28 graus, solos arenosos com pH baixo e o ataque de nematóides favorecem a doença. E são os sintomas da doença. Esse fungo ele sobrevive no solo por períodos superiores a 7 anos, principalmente por meio de microescleródios, que é a estrutura de resistência do fungo. Como medidas de manejo e controle, recomenda-se plantar cultivares com resistência às raças do patógeno, evitar o plantio em áreas sabidamente infestadas pelo fungo ou por nematóides patogênicos ou tomateiro, e fazer rotação de cultura com as gramíneas. A requeima ocorre particularmente em todos os locais onde o tomate é cultivado, sendo mais severa em períodos frios e úmidos. É favorecida por temperaturas moderadas de 12 a 20 graus Celsius e um molhamento foliar superior a 10 horas, podendo ocorrer em regiões de clima quente, desde que as noites sejam frias, em temperaturas acima de 30 graus. A requeima dificilmente ocorre, mas o patógeno permanece vivo e pode provocar danos assim que as condições climáticas forem favoráveis. A requeima pode afetar severamente folhas, hastes, frutos e pecíolos que apresentam um aspecto semelhante à requeima. Bom, vamos falar sobre a previsão de doenças. A meta do sistema de previsão de doenças é determinar o momento adequado de aplicação de fungicidas em função do monitoramento de condições favoráveis ao desenvolvimento da doença e aumentando a eficiência das aplicações. Por outro lado, os calendários de pulverizações adotados pelos produtores não levam em consideração a influência de fatores climáticos, o progresso da requeima e não discriminaram épocas favoráveis à sua ocorrência. Isto, na maioria dos casos, resulta em um excesso de produtos químicos, maior custo de produção e maiores prejuízos ao homem e ao meio ambiente. Este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade do uso de sistema de previsão de doenças, de Wallen, em 1962, no controle da requeima do tomateiro industrial, de modo a definir intervalos adequados de aplicações de fungicidas. Previsão são necessárias quando a doença é característica, ser importante, não ser controlada facilmente, estar presente no local específico, ser de ocorrência esporádica. Conceito amplo. Qualquer modelo que alerte ou avise o início ou desenvolvimento de uma doença a partir de informações acerca do ambiente hospedeiro ou patógeno. Conceito específico. São modelos que indicam quando uma doença pode aparecer ou ameaçar a cultura e, portanto, quando a aplicação de fungicidas será necessária. Bom, pessoal, como material, nós utilizamos o site do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, para obter os dados. E assim que o site foi acessado, nós clicamos em Estações e Dados. Isso nos deu a opção de obter os dados de acordo com a categoria. Nós selecionamos então dados meteorológicos e em seguida nós selecionamos estações automáticas. Lá em estações automáticas, uma aba foi aberta para que nós selecionássemos a localização desejada. No caso do nosso trabalho, a nossa localização desejada foi na cidade de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, onde há a produção de tomate. Depois disso, outra aba foi aberta e nela nós selecionamos o ícone Dados, onde se disponibilizou uma interface para que a data a ser analisada pudesse ser adicionada. Essa data ela foi escolhida com base no intervalo de 120 dias que o tomateiro requer para que comece a produzir. Para que pudéssemos obter os resultados necessários para a realização desse trabalho, foi preciso utilizarmos um artigo sobre tomateiro. Nesse artigo, nós podemos contar com uma tabela que mostra o
severidade da doença, o VSD. É o cálculo da severidade dessa doença em função da duração do período de molhamento foliar e da temperatura média. Após a obtenção dos dados dessa tabela, outras tabelas foram geradas com o auxílio do software do Excel para que nós chegássemos no resultado final. Bom, após fazer o download dos dados, nós vamos copiar e colar aqui no Excel. Lá na aba de dados, nós iremos utilizar a ferramenta de texto para coluna, para organizar os nossos dados certinho, de acordo aqui com a planilha. Como eu já fiz isso, eu vou fechar aqui. E aí a planilha vai ficar dessa forma. Agora a gente vai abrir outra planilha e nela nós vamos fazer a análise. Aí temos a data da análise, a temperatura, o campo de umidade, molhamento foliar, precipitação, faixa de temperatura, severidade e o acumulado. Na faixa de temperatura, de acordo com os dados da outra planilha. Aí temos a média, máxima e a mínima. A umidade, a gente utiliza a fórmula da média para calcular a umidade média, com base nos dados da outra planilha e dessa, e da data desta. A umidade máxima, utilizamos a fórmula do máximo, e a umidade mínima, a fórmula do mínimo. O molhamento foliar, a gente utiliza a fórmula Conte, com base nos dados da umidade. Conta-se os intervalos maior que 90. A precipitação, a gente utiliza a fórmula soma-se, que é com base nos dados da data e da precipitação da outra planilha. A faixa de temperatura, nós utilizamos a temperatura média. Então, se a temperatura média estiver entre 7,2 e 11, igual a T1. Se estiver entre 11,6 e 15, T2. Entre 15 e 26,6, T3. Se não, T0. A faixa de molhamento foliar do tratamento 1, nós utilizamos a fórmula SI. Se for menor ou igual a 15, igual a 0. Se for menor ou igual a 18, 1. Menor ou igual a 21, 2. Menor ou igual a 24, 3. Se não, 4. A faixa de molhamento foliar do T2, se for menor ou igual a 12, 0. Menor ou igual a 15, 1. Menor ou igual a 18, 2. Menor ou igual a 22, 3. Se não, 4. A faixa de molhamento foliar do tratamento 3. Se ela for menor que 9, igual a 0. Menor ou igual a 12, 1. Menor ou igual a 15, 2. Menor ou igual a 18, 3. Se não, 4. A severidade, ela é baseada na faixa de temperatura. Então, se a faixa de temperatura for igual a T1, utilizaremos os dados da coluna K. Se for igual a T2, utilizaremos os dados da coluna L. Igual a T3, os dados da coluna M. Se não, 0. Já o acumulado, ele é baseado na soma do acumulado mais a severidade. Se esse valor for maior que 10, é igual a 0. Se não, continua a soma dos intervalos. O acumulado, ele zera acima do valor 10, porque, segundo o artigo, acima do valor 10 é realizada a aplicação. Então, zera todo o acumulado.
E é isso, pessoal. Muito obrigada.